Bom, galera, oficialmente, depois de um corre grande aqui, acho que quem está presencial aqui conseguiu ver, né? O evento tem dos imprevistos. Hoje, no Rio de Janeiro, o tempo deu uma mudada, então tem uma galera que ainda está chegando aqui para compor o evento conosco. Mas, oficialmente, gostaria de dar boas-vindas a todos, né, em nome da Radix, em nome de todas as empresas que estão participando conosco desse evento. A gente fica muito feliz de estar aqui com todos vocês, né? Não só quem está presencialmente aqui no Maravale, né? A gente tem uma galera boa aqui, tem uma galera que está vindo para cá, mas também todo mundo que está nos assistindo pelo link do YouTube. Tá? A gente tem pessoas do Brasil inteiro participando conosco nesse desafio. E isso tem um porquê, né? O tema que a gente está trabalhando aqui em conjunto, que foi um tema, né, elencado a várias mãos. Então, tivemos a participação da AXA, tivemos a participação do CEPEL nessa composição, tivemos universidades trabalhando conosco para a gente, de fato, trazer um tema de relevância a nível nacional. Tá, e é exatamente isso que a gente vai estar trabalhando ao longo dos próximos 2 meses, de forma bem intensiva. E para passar uma perspectiva para vocês, né? A gente teve, com esse desafio, ao total 223 inscritos ao longo de todo o Brasil. Tivemos pessoas da América Latina inscritas, tivemos pessoas da Europa inscritas. Isso foi um alcance muito interessante, né? Mas isso tem um porquê, né? O tema que a gente está trabalhando em conjunto é um tema de relevância muito forte. É um tema que é abordado muito fortemente em congressos, em seminários, em fóruns de discussão do setor elétrico. E o ponto é que, efetivamente, a gente ainda não tem uma resposta pronta para esse desafio e a gente vai trabalhar nisso em conjunto ao longo dos próximos meses. A gente tem uma equipe muito forte que vai trabalhar com vocês, né? A gente vai passar um pouco ao longo do desafio, vamos ter capacitação, vamos ter mentoria, tudo isso para a gente conseguir chegar num resultado bem legal, né, ao final, daqui a 2 meses, e conseguir efetivamente ser protagonista dessa inovação que a gente está querendo em conjunto. Tá bom? E sem mais delongas, a gente precisou atrasar um pouquinho para iniciar o evento. Mas para orquestrar toda essa dinâmica de abertura, eu gostaria de convidar a Luana e o Júlio César para participar aqui desse evento conosco. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu sou Luana Brito, sou gerente da Universidade Radix e estou super feliz de estar aqui com vocês para fazer essa abertura do Hackathon. Né? Vocês, pessoas aí do online, não sei onde vocês estão, mas estão por aqui, e vocês aqui no ao vivo se dedicaram a participar, se desafiaram, e isso para a gente já é uma conquista. É um diferencial vocês estarem aqui nessa competição, né? De inovação, de transformação. Então, se dediquem, vocês vão ver que tem várias coisas que vão acontecer nesses 2 meses, né? E nós aqui da Radix estamos super orgulhosos de fazer parte disso. Bom, sou Júlio, né? Sou especialista aqui da Radix, consultor já trabalhando há muitos anos. E acho que para alguns aqui que já me conhecem sabem que eu sou um ex-atleta, né, de hackathons. Já participei de muitas aqui e sei o que é estar aí do lado de vocês, aí onde vocês estão sentados agora, da galera que está em casa, pensando em como que vai ser esse desafio, né? Pensando em como que vai resolver o problema e ajudar aí a gente chegar numa solução final e ganhar um prêmio, né? Que é bem interessante. A gente queria lembrar, né, vocês de anotarem as dúvidas, né, que vocês tiverem ao longo dessa apresentação, né, principalmente do desafio, e a gente no final tem um espaço reservado para poder tirar essas dúvidas, né, e falar um pouquinho sobre as dúvidas que vocês levantarem ao longo da apresentação. Então, vou convidar aqui o nosso ilustre CTO da Radix, Geraldo, para falar um pouquinho. Ele é diretor de nosso diretor de tecnologia. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado, Júlio. Obrigado. Bom, boa tarde para todos. Realmente é um prazer estar aqui com vocês hoje, aqui lançando aí o nosso hackathon. Eu imagino que quem participa de um hackathon, né, chega nesse momento assim de iniciar com aquele friozinho na barriga, né, se vai estar tudo certo, se vai tudo... A verdade é o seguinte, para a gente que organiza é a mesma sensação. A gente também fica com um friozinho na barriga, será que vai dar certo? Será que tudo vai correr bem? A gente tem que organizar, é um mundo de coisas para fazer e a gente espera que dê certo. E a gente sempre fica com aquele friozinho na barriga e no final corre tudo bem e a gente, com
alguns percalços, como né, qualquer coisa que a gente faz na vida, mas a gente acaba tendo um hackathon bem sucedido. E esse já vai ser o quarto, eu acho que o quarto hackathon que a gente organiza, né, cada um com um modelo um pouquinho diferente, né. Os hackathons, eles têm para a gente sempre um papel fundamental. A Radix é uma empresa de tecnologia e a gente está sempre, né, correndo, né, para fornecer para os nossos clientes, né, o estado da arte em termos de soluções tecnológicas. E para fazer isso, a gente conta basicamente com pessoas muito capacitadas. Então, desde a criação da Radix, a gente entende que a gente é um dos pilares essenciais da Radix é ser uma empresa formadora de pessoas, né? A gente trabalha muito, né? A gente tem o nosso negócio comercial, que é fazer projetos para os clientes, mas faz parte essencial do nosso dia a dia trazer pessoas, capacitar pessoas, ajudar pessoas em suas jornadas de aumento de conhecimento, aumento de capacitação. E o hackathon ele tem um papel muito legal nesse processo, né? Óbvio que a gente tem programas de estágio, a gente faz interações, né, em universidades, em vários eventos, sempre com esse foco, mas o hackathon ele tem um papel muito bacana, que ele permite um contato muito intenso entre os nossos mentores e as equipes que estão desenvolvendo, é aquele processo de muita troca, a gente vê, e a realidade o hackathon é lógico, todo mundo vai querer ganhar o prêmio, todo mundo vai querer, né, ser o primeiro colocado, mas o hackathon é um ganha-ganha-ganha, todo mundo ganha, porque a realidade é o seguinte, né, tem aquele velho clichê, que é muito clichê, a gente evita de usar, que não interessa o destino, o importante é a jornada, mas nesse caso é a pura verdade, né? É lógico, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer tirar o primeiro lugar, mas todo mundo aprende muito, é um processo onde vocês vão conhecer pessoas novas, vão conhecer pessoas novas como seus companheiros de hackathon, quem já conhece, né, quem está numa equipe que já conhece as pessoas, vai conhecer melhor, né? Vai aprofundar, vai ganhar mais, né, intimidade, vai ganhar mais proximidade, vai fortalecer laços de amizade, vão conhecer pessoas novas, vão conhecer tecnologias novas, vão passar por desafios e por obstáculos novos e vão superá-los. Então, é um grande aprendizado, né? E isso, para a gente, é o essencial, né? Ao final desse processo, certamente, todo mundo vai estar melhor. Vocês e a gente, né? Porque a gente também aprende muito, a gente curte muito também, a gente se diverte muito também, e é muito bacana, né? Eu só lamento muito que na minha geração, né, eu não tinha essa oportunidade, não existisse né, essas ideias de hackathon, né? Mas hoje a gente participa aqui na organização e é muito legal, a gente é muito bacana, né? Então, basicamente, eu desejo muito boa sorte para todos, eu espero que todos aproveitem o máximo essa oportunidade, porque é uma oportunidade muito bacana, né? Tem muito para aprender, tem muito para crescer profissionalmente e tem muito para crescer pessoalmente num evento como esse, né? Esse a gente tá aqui, é um modelo que a gente já viu, né? Que é o hackathon mais típico, é aquele que você junta todo mundo um fim de semana. Esse é um hackathon que ele distribui num período maior de tempo. São modelos distintos, cada modelo, obviamente, tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Natural. Esse modelo a gente está achando interessante porque ele permite fazer projetos um pouco mais elaborados, permite essa troca, né, entre, né, os participantes da equipe e também os participantes da equipe e o mentorado serem mais intensas, mais duradouras e, portanto, mais profundas, né? Então, a gente acha que pode ser muito interessante e a gente está muito ansioso aí para ver como é que isso vai desenrolar aí durante os próximos 2 meses, mais ou menos. Ok? É isso, gente. Boa sorte. Obrigado. Excelente, Geraldo. Obrigada. E agora, gente, a gente segue aí com mais uma liderança aí fundamental, né, entre nossos parceiros. Vem aí o Carnelucci Giacomi, da Axia Energia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Energia lá em cima? Todo mundo conhece a Axia Energia? Antiga Eletrobras, a gente fez uma virada em outubro, né? O novo vem com energia. É um enorme prazer a gente estar aqui. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite, para a gente poder estar envolvido nesse momento aqui, onde a gente está falando de construção, de solução, né, em trazer algo diferente para o mercado, em ajudar o mercado. Então, eu acho que vocês têm muito a colaborar, e eu acho que, pegando a fala do Geraldo, de fato é uma jornada, né, Geraldo? Assim, a gente...
ao longo dessa carreira, trabalhando com inovação aberta, a gente viu muitos negócios, muitas conexões surgirem, que deram bons frutos. Então, entendam que essa jornada também é um momento de vocês se conectarem, né? A gente, quanto corporação, também a gente faz questão de acompanhar, a gente está sempre buscando novos talentos, e são desses ambientes aí que nascem os talentos que fazem a diferença, com pessoas incomodadas e pessoas que buscam sempre, né, fazer as coisas de uma forma diferente, criativa, trazer inovação. Então, vocês, né, são peça fundamental. Então, mergulhem, se joguem nessa jornada, né? Espero que vocês se divirtam também e, obviamente, aprendam muito. E a gente fica ansioso para chegar ao final aí, ver quais serão as soluções e, né, quem que vai sair campeão aí dessa jornada. Tá bom? É um enorme prazer. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Muito bom. Então, depois de ouvir as lideranças aí das parceiros, eu queria convidar a Gabriela Desirê para falar um pouquinho do futuro da energia. Né? Gabriela Desirê, profissional com mais de 30 anos aí de experiência no Sistema Elétrico Nacional, transitando entre os agentes e sistemas ONS e ANEEL. Obrigada, Desirê. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Bom, é uma satisfação enorme estar aqui participando do lançamento desse grande desafio, né, reunindo aí empresas relevantes do setor que trazem competências de engenharia, de gestão de ativos, de pesquisa de ponta. E o grande desafio, né, de lidar com a incerteza da modelagem de cargas, que vocês vão poder falar depois, e tem outros participantes que vão falar até melhor do que isso, em função das das cargas de data center que estão aí entrando em operação, né, o ONS, juntamente com a EPE e a Câmara de Comercialização de Energia, divulgaram agora no último dia 4 o plano de previsão de cargas de 2026 a 2030, onde a gente vê que o crescimento de carga ele atinge uma média anual de 3,8%, né, versus ao crescimento da geração distribuída estimada em acima de 9%. Né, se não me engano, são esses números aí, por ano. Né, então, a gente vê como equacionar e trazer modelos mais assertivos. Né, então, acho que esse desafio tem a capacidade de trazer insights poderosos, né, para um planejamento que, diante das incertezas, dependem cada vez mais de tecnologia, dependem de inovação. Né? E eu acho que esse hackathon vai trazer essa energia de inovação, né, com um mix de competências das empresas que estão participando, nessa diversidade, né, de conhecimentos e de gerações também. Eu acho que é um ambiente que vai impulsionar ainda mais a geração de soluções inovadoras. Então, é uma honra participar. Acho que ter em mente, né, todas as variáveis que hoje influenciam na carga, a topologia da rede, né, as perdas elétricas, o crescimento da geração distribuída, que vai depender de fatores macroeconômicos também. Então, assim, acho que são inúmeros fatores e acho que pensar que daqui a 2 meses vocês vão trazer insumos poderosos é um grande resultado. Então, estou aqui super na torcida. E parabéns pela iniciativa, que eu acho que a oportunidade que vocês têm de interagir com as empresas, trocando ideias, trazendo coisas que ainda não foram pensadas, é sensacional. Obrigada pela participação mais uma vez aqui, a Radix, eu agradeço. Muito obrigado aí pela fala, Gabriela. E é aquilo que eu costumo falar, né? Quando a gente está em hackathon, anota, galera. Tudo é dica, tá? Tudo ajuda. Bom, e agora a gente vai chegar no momento, né, de rufem os tambores, porque tá todo mundo, acredito que, esperando, né, para ouvir sobre qual é o desafio, qual é o problema que a gente tem para resolver, né, qual o tamanho disso. E, bom, vou convidar aqui 2 maestros, né, disso tudo. Vou convidar primeiro a Lígia Rolim, tá? Ela é engenheira eletricista, pesquisadora do CEPEL, especialista em modelagem computacional, estudos elétricos e inteligência artificial aplicada ao setor de energia. Tá? Também convido aqui ao palco o Rodrigo Andrade. Só aguardar as palmas. Também convido o Rodrigo Andrade Ramos, professor associado do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia de São Carlos,
na Universidade de São Paulo e possui uma ampla atuação acadêmica no setor elétrico também. Muito obrigado, professores. E anotem, hein? Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer pela oportunidade de estar trabalhando aqui em parceria com a Axia, com a Radix. Eu posso dizer que a gente vai começar agora a jornada do desafio para vocês, porque para a gente essa jornada já teve um caminho extenso e nós trabalhamos para desenvolver esse tema em conjunto, em parceria. Então, antes da gente apresentar o desafio, eu queria agradecer imensamente ao professor Rodrigo Ramos por essa parceria, pelas aulas, inclusive aos domingos, pelo WhatsApp. Nós tivemos muitas trocas para atacar um problema real do setor elétrico. É um problema que envolve múltiplas personas e a gente vai introduzir, apresentar para vocês aqui, contar uma história que eu falei para o professor, eu usei exatamente essa palavra, eu me apaixonei pelo tema enquanto estudava o assunto. Então, eu acho que eu acabei de conhecer meu orientador de doutorado, estou aqui fazendo uma declaração, mas é um tema que é muito impactante, é apaixonante e é algo que envolve problemas reais e vocês têm essa oportunidade de serem protagonistas nessa solução. Então, a gente gostaria de engajar vocês e mentorar vocês. Então, contem conosco para apoiar e nós vamos aprender juntos e vamos desenvolver soluções para melhorar o nosso sistema elétrico brasileiro. Bom, eu, da mesma forma, Lígia, agradeço bastante a você e a Radix por terem me convidado para fazer parte desse desafio, que, assim, para mim também foi um desafio, né, tentar calibrar o tema, né, de acordo com o que o hackathon exigia, mas assim, a gente não para de aprender em nenhum estágio da carreira. Então, embora, apesar de ser professor, posso dizer, assim como a Lígia, que aprendi muito, né, sobre uma série de coisas que foram necessárias para a definição do tema do hackathon, da avaliação. Então, assim, foi uma experiência, está sendo uma experiência bastante satisfatória para mim, tenho certeza que vai continuar sendo, e gostaria que fosse para vocês também. Me coloco à disposição nas mentorias, para orientar, para discutir aquilo que for necessário. E eu vou deixar a Lígia agora, nós trabalhamos em conjunto na montagem dos slides, mas a Lígia foi quem mais colocou esforço nessa montagem, então vou deixar que a Lígia faça a apresentação. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui então a apresentação do tema. Do nosso desafio. E o nosso desafio ele consiste na construção de um mapa inteligente de perfis de carga e geração distribuída. Mas o que seria isso? Antes da gente entrar na especificação do desafio, eu queria contextualizar vocês aqui com um caso real. Tá? Com um caso que eu diria que é o caso, desde a sua ocorrência, é o caso mais citado em todo o Congresso do setor elétrico, porque ele representou realmente uma virada de chave, um ponto de inflexão da forma como os estudos de planejamento, da expansão e da operação são realizados. E ele mostra para a gente qual que pode ser o impacto de distúrbios elétricos. Né? Qual que pode ser o impacto? Distúrbios elétricos são curtos-circuitos, perdas de carga, chaveamentos inesperados, não programados, que podem ocorrer no sistema elétrico de potência. Nesse caso, o distúrbio que aconteceu foi um desligamento por uma falha equivocada da proteção, que provocou a abertura de uma linha de transmissão, a linha de 500 kV, Quixadá-Fortaleza 2. E por conta, e foi uma contingência única. O sistema ele é planejado para que, em contingências simples, ele se mantenha de pé, sem ter corte de carga, sem ter interrupção. Mas não foi o que aconteceu nesse caso. O operador nacional de sistema ele não sabia que aquele ponto não era um ponto seguro, mas ele achava que era. Por quê? Porque ele
fez simulações, né? E nas simulações realizadas, com aquela configuração e com os modelos matemáticos e os dados que ele possuía até então, ele acreditava que aquele era um ponto seguro, era uma região segura. Mas essa contingência provocou quedas de tensão e uma série de desligamentos que provocaram um blackout parcial do sistema, uma interrupção de mais de 23 gigawatts de cargas do SIM. Então, aqui a gente consegue ver na simulação, né, o comportamento simulado. O que era esperado com os modelos que ele possuía até então era que, após a perturbação, haveria uma recuperação. E depois que eles fizeram ajustes nos modelos matemáticos, aqui é um trecho extraído do próprio relatório de análise de perturbação dessa ocorrência, eles viram que, na verdade, o comportamento ele não era estável. Então, só para trazer aqui uma imagem visual, mostrando qual que é o impacto de perder 23 gigawatts de carga. Para essa ocorrência, foi um blackout praticamente total aqui na região norte e nordeste do país e um corte menor aqui na parte sul, sudeste e centro-oeste. Então, ou seja, impactos de distúrbios elétricos eles podem realmente impactar milhões de brasileiros. Então, é bem importante para que o operador nacional do sistema e os agentes e a EPE façam os estudos considerando modelos precisos que representem o comportamento real do sistema, que eles tenham os melhores dados para poder planejar o sistema de forma mais eficiente. A partir dessa ocorrência, foi necessário, então, ser mais conservador no planejamento. Os modelos que eram considerados, eles foram revistos e eles foram considerados de forma mais conservadora. E, para isso, o sistema teve que operar considerando mais reservas, né? Ou seja, de forma que não seria mais otimizada, mas para garantir a segurança do sistema. Então, esse foi um caso real, que é um caso irmão do problema que a gente vai atacar. A causa raiz do problema ela era da modelagem das fontes eólicas, né, e das fontes fotovoltaicas, e aqui a gente está atacando uma outra fonte que contém ainda mais incertezas que essa, que é a modelagem da carga. Principalmente a presença de geração distribuída, que são dados que hoje em dia que o ONS não enxerga e que não são modelados, não são atualizados nos bancos de dados para simulação dinâmica. Então, aqui, para dar uma visão para vocês, de forma geral, do sistema elétrico brasileiro, ele possui dimensão continental, né, compatível aqui com o tamanho do sistema europeu. Ele aqui, para falar um pouco dos big numbers, ele tem mais de 248 gigawatts de geração, capacidade instalada, mais de 176 mil quilômetros de linhas de transmissão. Ele está passando por transição energética, né, para as fontes eólicas e solares, principalmente. Está passando por transformação digital, a partir da modernização dos equipamentos e dos softwares, das tecnologias. E ele possui características regionais bem marcadas, né? Sobretudo com um excedente de energia na região nordeste e os principais centros de carga na região sudeste, né? Aqui para mostrar para vocês, nesse mapa extraído da ANEEL, a maior concentração aqui das fontes eólicas e a maior concentração aqui de fontes solares. Bom, e esse sistema, com essas múltiplas fontes de geração, ele é interligado através de linhas de transmissão. Então, ele é bem malhado, ele é interligado ao longo de toda a sua extensão, e ele possui as fontes convencionais, as hidrelétricas, as térmicas, para suprir a energia. Ele possui fontes eólicas, fontes solares fotovoltaicas e as fontes eólicas. E esse tipo de fonte ele apresenta incertezas na sua geração, né? Porque a gente tem uma ideia do padrão, mas a gente não sabe exatamente o quanto de sol e vento a gente vai ter em cada dia, apesar de a gente ter uma expectativa. E essas fontes elas precisam atender, do lado de cá, a carga. Eles precisam atender as residências, a energia que a gente vai ligar a luz, ligar a máquina de lavagem, as pessoas precisam de energia. Ele precisa atender também aos comércios, aos shopping centers, aos supermercados, atender às indústrias e também esse sistema, do lado da carga, também tem hoje em dia geração, através dos painéis solares nos telhados das residências. E, do lado da carga, essa modelagem apresenta mais incertezas do que as incertezas que a gente destacou aqui do lado da geração. E essa parte aqui, hoje em dia, ela não é atualizada, ela não é modelada nos estudos, nos simuladores que são utilizados para fazer os estudos. E, além dessas cargas, a gente tem a entrada de
grandes cargas como hidrogênio verde e data center. Tudo isso é conectado através de torres, linhas de transmissão e subestações de transmissão e distribuição e formam o Sistema Interligado Nacional. E para operar o sistema, né, para poder controlar o sistema, a gente tem várias empresas, né? Tem empresas que são os agentes, que são os donos dos ativos de transmissão, como, por exemplo, a Axia, que possui uma capacidade instalada aqui de mais de 44 gigawatts, mais de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão. A gente tem o ONS, que é responsável por fazer a operação em tempo real do sistema e o planejamento eletroenergético para a operação do sistema e planeja reforços aí de curto prazo e médio prazo. E essa parcela da carga e a parcela da geração que é instalada nos telhados das residências, ele não controla, porque é atrás do medidor. Então, é algo que é injetado nos sistemas de distribuição e o ONS não controla. A gente tem também a empresa que faz a pesquisa, né, planejamento de longo prazo, como, por exemplo, a EPE. É a satisfação grande ter aqui a representação da EPE através da Thaís, do Yuri, do Miguel. Agradecer a participação deles aqui. E eles também sofrem essa dor de ter que fazer o planejamento sem conhecer o detalhamento dessa representação dos modelos computacionais que eles fazem em simulações. E tem o CEPEL, que desenvolvem as ferramentas computacionais, os simuladores que são utilizados nesses estudos de planejamento. Bom, mas esses simuladores precisam de ter os dados, né? Então, estou passando aqui um pouco dessa informação, aqui dessa big picture do Sistema Interligado Nacional para poder nivelar aqui vocês. Então, agora vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre a composição da matriz de energia elétrica. A matriz de energia elétrica, aqui a gente tem o dado do Parpel, que inclusive vai ser atualizado na semana que vem, a gente vai ter a atualização do relatório de 2025. Então, anota aí, tá? Tudo, cada dica vocês anotem. Semana que vem vocês vão ter atualização desses números, já anota essa informação. A gente tem aqui a composição da matriz de energia elétrica. Então, a gente vê que a nossa maior fonte é hidráulica e, pasmem, a segunda maior fonte, isoladamente, né, olhando isoladamente, é a micro e a mini geração distribuída. Tá? MMGD é micro e mini geração distribuída. Então, ela já é a segunda maior fonte da matriz de energia elétrica do sistema brasileiro. Obviamente, aqui as outras fontes somadas, né, elas são maiores que a MMGD, mas essa fonte ela tem crescido e tem uma previsão de crescer ainda mais. Então, é importante a gente passar a ter mais dados e modelar corretamente essas fontes nos simuladores. Então, aqui a gente apresenta os problemas, né, as dores das empresas que fazem os estudos sem enxergar isso. Então, imagina lá o operador José, o engenheiro de estudos, de planejamento, ele precisa planejar o sistema para conseguir atender a carga, ele precisa modelar o sistema nos simuladores, por exemplo, as ferramentas desenvolvidas pelo CEPEL, e ele não sabe o quanto da parcela que atende a carga representa painel solar, representa comércios, indústrias, residências. Então, ele tem esse problema, ele tem essa dor, por ele não conseguir enxergar com os modelos que ele usa hoje. E esse problema tende a aumentar. Esse aqui é um dado, como a Gabi citou, é um dado aqui do planejamento da carga que foi lançado mais recentemente. A gente vê que esses números eles tendem ainda mais a crescer, essa penetração de MMGD. Bom, falamos da composição da geração, agora vamos detalhar um pouco mais sobre a composição da demanda, do consumo. Então, do lado dos sistemas de alta tensão, a gente tem o que a gente chama de rede básica. É a rede que é operada pelo ONS. Tá? A rede de alta tensão, onde a gente tem os recursos centralizados, as grandes usinas hidrelétricas, térmicas, as eólicas e solares centralizadas e os sistemas de transmissão de alta tensão que formam a rede básica. E aí a gente tem uma fronteira. A gente chama rede básica de fronteira. A partir dessa fronteira, a gente entra no lado do sistema de distribuição, a rede de distribuição. E a partir das subestações de distribuição, a gente atende a carga. E aí a gente atende as residências, a iluminação das residências, os eletrodomésticos. E a gente atende também ao comércio, atende às indústrias. E a gente não sabe exatamente, a partir de cada subestação, qual percentual representa cada classe de consumo. Então, aqui a gente está começando a entrar na proposta do desafio. Qual percentual, a partir de cada subestação, representa cada tipo de consumidor?
seria interessante para a gente ter essa informação. Então, vocês vão atacar esse problema. A gente também tem, hoje em dia, nos sistemas de distribuição, fontes de geração, que antes a gente só tinha na rede básica. Hoje em dia, a gente tem, através de painéis solares, a gente tem também fontes de usinas do tipo 3, PCHs, biomassa. E a gente também tem MMGD, os painéis solares nos telhados da residência, que, ora, podem estar consumindo na parte da noite, durante o dia, quando a gente tem alta penetração dessa fonte solar, ele pode estar injetando na rede. E a gente não sabe qual que é esse percentual conectado a cada subestação de distribuição. Então, eu queria passar para vocês aqui um conceito importante, né, da engenharia elétrica, que é a necessidade da gente, instantaneamente, no sistema elétrico brasileiro, no sistema interligado nacional, a gente tem essa necessidade de garantir o equilíbrio entre a geração e a carga, para a gente garantir que o sistema vai estar operando com atenção ali nos níveis controlados e a frequência constante dos 60 Hz no padrão de qualidade de energia que a gente tem que entregar para o sistema elétrico brasileiro. E esse balanço, né, ele é dado onde todas as fontes de geração somadas, estando elas na rede básica e na rede de distribuição, elas têm que atender o consumo e as perdas do sistema. Sendo que do lado da distribuição, a gente denomina aqui o conceito de carga líquida, que é essa parcela que sobra aqui na fronteira para ser atendida pelos recursos centralizados que são despacháveis pelo operador nacional do sistema. E essa parcela aqui da carga líquida, ela não é controlável pelo operador, é o que sobra para ele atender. Então, hoje em dia, ele precisa atender a carga líquida. Então, quais os desafios com essa mudança do sistema de distribuição que surgem para operar o sistema? Surgem principalmente duas perguntas. Quais os dias que ocorre a menor carga líquida no sistema? É o cenário mais desafiador que você precisa atender e manter ali a capacidade de controlar o sistema. E por que esses dias são desafiadores para o operador João? Então, vamos passar aqui. A gente já responde a primeira pergunta, que os dias que ocorrem a menor carga líquida são principalmente aos domingos, especialmente em feriados, por exemplo, o Dia dos Pais. Nós felizes comemorando o Dia dos Pais com a nossa família, usando micro-ondas, precisando ligar ali o liquidificador para bater o nosso suco. A gente precisa usar energia também nesse dia, mesmo que isso componha a menor carga que o ONS precisa atender. Ao mesmo tempo, enquanto a gente está feliz comemorando o Dia dos Pais e no nosso almoço de domingo, o ONS, lá na sala de controle, está sofrendo o impacto da MMGD na carga líquida do SIM. Então, aqui, de forma qualitativa, para introduzir para vocês esse conceito da carga líquida e introduzir a famosa curva do pato. Então, aqui eu trouxe essa imagem qualitativa, incluindo o pato, para vocês verem por que ela tem esse nome, né? Não sei se todos conhecem, então, a partir de agora, vocês conhecem, anotem aí também. Essa é a curva do pato. E aqui a gente vê o efeito da carga líquida em função do crescimento da MMGD. Ao longo do dia, né, nos horários que a gente tem maior geração solar, é onde a carga líquida ela sofre essa redução, né, apesar de na ponta, conforme tem o crescimento de carga, a carga total, né, a carga líquida, ela ser maior, durante os períodos que a gente tem MMGD, como a MMGD está crescendo numa velocidade mais rápida, a carga líquida, a menor carga, ela está sofrendo uma redução. E a gente tá correndo atrás para a gente não passar dessa zona aqui de risco operacional. Essa carga líquida reduzindo, vocês podem ver que ela está quase batendo num limite aqui. O que é esse limite? Isso representa um limite que o operador precisa atender através das fontes centralizadas para ele garantir que ele tem controle da tensão e da frequência do sistema. Se a carga líquida for abaixo desse limite, ele perde a capacidade de controlar a tensão e a frequência do sistema, e isso pode resultar num blackout do sistema. Ele tem que cortar a carga e estragar o almoço de domingo da população. Isso é muito triste, né, gente? A gente está ali e, de repente, acabou a luz, não tem mais suco, não vai esquentar mais a comida. Então, realmente é importante a gente permitir a gente fazer alguma coisa para que a gente tenha melhores modelos, para que a gente forneça as melhores tecnologias, para que a gente opere na rede mais segura possível, permita o crescimento tanto das fontes de geração quanto da carga com segurança. E a gente resolva a dor do operador, a dor do planejador, a dor
de nós que desenvolvemos as ferramentas e precisamos ter os melhores modelos e os melhores dados para as ferramentas. E aqui na curva do pato a gente tem basicamente esses dois desafios, né? Esse desafio aqui da carga líquida, onde ela tem o menor valor, e depois, quando a gente perde essa geração solar, conforme vai anoitecendo, que sobra então, que é o momento em que as pessoas começam a ligar ar-condicionado, ligam a luz, ligam mais equipamentos, e a gente precisa atender aqui uma rampa muito maior aqui da tomada de carga para o patamar de carga pesada. Então, aqui essa curva foi extraída do Parpel, do ANS. Aqui é uma visão aqui dessa representação, né, de como seria um domingo típico em 2029, o que é projetado da carga líquida que vai sobrar para ele atender com os recursos centralizados. Em cinza, vocês podem ver, o tracejado cinza, ela é a carga global do sistema. É o que ele deveria atender se não tivesse MMGD. O amarelo claro é o que é atendido pela MMGD, então, que é uma parcela que ele não controla, e a gente vê aqui que essa distância do tracejado para o que está representado aqui em azul, que são as hidrelétricas, ele está bem pequeno, né? Então, aqui, quanto mais ele precisa, quanto mais ele se aproxima, ele tem que cortar de fontes eólicas e solares centralizadas, porque a gente tem o que a gente chama de inflexibilidade térmica, inflexibilidade hidráulica. Por que a gente não corta dessas fontes? Porque essas são as fontes que vão garantir aqui, nesse patamar, segurança operacional para o sistema, inércia para o sistema, para garantir estabilidade, para controle de tensão e da frequência do sistema. Bom, a gente falou das dores, dos impactos nas pessoas que fazem o planejamento, que operam esse sistema. Agora vamos falar das dores nos consumidores. O impacto disso tudo na conta de luz. Bom, num dia que a gente tem uma carga mínima, essa carga líquida mínima, também pode chover. E se chover nesse domingo? A gente não vai ter tanta MMGD, a gente não vai ter toda essa parcela aqui, boa parte dela, se tiver um dia nublado. Então, como isso é incerto, como existem incertezas, quanto maior a incerteza, maior a necessidade da gente operar com reserva. Então, a gente tem que ser conservador. E, por conta disso, são contratadas energias de reservas. E, hoje em dia, nessa situação, elas são repassadas, né? Quem paga essa energia? Como o próprio nome diz, reserva. O que é reserva, numa situação normal, não é utilizado. Reserva é usado o quê? Em situação de emergência. Quando ocorre um distúrbio, você tem que ter reserva para garantir ali a estabilidade do sistema. Ou, num caso de ter um crescimento da carga maior do que o previsto, que o planejado, você tem que ter energia contratada para garantir que não vai faltar energia para o consumidor. E essas reservas, quem paga pela reserva? O consumidor, mesmo que ele não use a reserva. Então, isso encarece a conta de luz. Então, isso deixa mais cara a conta de luz da dona Joana. Então, a gente precisa ter melhores modelos para a gente poder ter segurança de fazer o uso mais otimizado dos recursos, todos os recursos do sistema, centralizados e distribuídos de forma orquestrada, para que a gente tenha o uso mais eficiente dos recursos que a gente tem em mão, para a gente poder reduzir os encargos da conta de luz. Então, essa é a importância também e o que impacta no consumidor. Então, aqui, nessa primeira sessão, o objetivo era passar essa visão das dores, e agora sim, né, dando esse panorama geral para vocês, a gente vai entrar na especificação do desafio. Então, qual que é a proposta do desafio? Dito tudo isso, no fim do dia, o que a gente quer é construir o mapa inteligente de perfis de carga e de geração distribuída. O que seria isso? A gente quer aprimorar a representação das informações em relação às classes de consumidores conectados a cada subestação e de MMGD, que é a segunda maior fonte de geração. Bom, então, aqui dando alguns insights, né? Como que a gente pode explorar isso? A gente pode explorar a partir de bases de dados abertos e aplicar camadas de inteligência. Pode ser inteligência artificial, pode ser técnicas de análise de dados. O nosso objetivo aqui era passar o problema para vocês, a solução é com vocês. Então, aqui, a gente dando alguns insights, né? Claro que, durante as mentorias, nós vamos a gente vai direcionar os caminhos que estão numa direção legal e nos caminhos que a gente talvez já tenha tentado e não foi uma direção legal. Estou copiando uma fala aqui do professor em uma das nossas reuniões. Então, eles já tentaram alguns caminhos pela universidade, nós também lá no CEPEL já tentamos alguns caminhos, a EPE certamente já tentou alguns caminhos, a gente tem aqui o Cerqueira lá da AXA
já tentou alguns caminhos. Então, nós, no processo de mentoria, vamos indicar quais caminhos que não deram certo e quais que mostram uma direção legal. Então, aqui, a partir de subestações de distribuição, então a gente recomenda que vocês olhem para subestações de distribuição, a gente consegue reconhecer um padrão, né? Aqui a gente tem uma subestação no Leme, é uma subestação ao tempo, e a gente consegue ver aqui um padrão, por reconhecimento de padrão, usando visão computacional, a gente consegue identificar as subestações através de mapas georreferenciados. E no entorno dela, a gente consegue ver a característica da região ali, se a gente tem muitas residências, se a gente tem shopping centers, se a gente tem indústrias, se a gente tem geração. Aqui a gente tem uma outra subestação, a subestação Light da Barra, e a gente vê aqui a presença de um grande supermercado e aqui um shopping. Então, a gente consegue ver qual o percentual aqui, né, de comércio e qual o percentual de residências, e a gente vê que algumas residências têm painéis solares. Qual o percentual de residências tem painéis solares? Isso é uma informação interessante. A gente vê aqui um outro tipo de subestação. Essa subestação, ela é uma subestação blindada, ela não é uma subestação ao tempo, mas ela também tem um padrão bem definido. Existem subestações abrigadas, então é importante identificar esses tipos de subestações. E aqui no entorno a gente vê mais painéis solares nas residências no entorno dessa subestação do que no caso anterior. Então, aqui, a partir de uma subestação, olha, a gente consegue identificar os transformadores, as entradas de linha dos alimentadores. Então, a gente vê ali esse padrão, e no entorno desse padrão, a gente vê qual o percentual aqui é residência, qual o percentual é indústria, qual o percentual é comércio. Então, essa é uma informação interessante para a gente. E numa região onde a gente tem bastante painéis solares, qual o percentual das residências tem painéis solares, né? Qual o tamanho desses painéis solares? Existe painel solar também no telhado ali de comércios. Isso também é uma informação interessante. Qual o percentual está em residência? Qual o percentual de painel solar está em comércio? Aqui a gente vê mais painéis solares numa outra região com maior penetração de painéis solares. Então, a gente tem esse interesse de saber também qual o percentual de painéis solares em cada classe de consumo. Além dessas bases de dados georreferenciadas, não é limitado só a esse tipo de base de dados. Vocês podem explorar outras fontes de dados, planilhas, documentos, Excel. Vocês podem procurar outras fontes de dados. A gente sugere, deem uma olhada na base de dados geográfica da distribuidora no portal da ANEEL. Existe também informação... Vou voltar aqui. Existe informação de consumo mensal de energia elétrica no site da EPE. Explorem também esses dados. Existe também no site da EPE um Power BI com um painel de monitoramento do consumo de energia elétrica. Ontem, conversando com o professor, ele citou também a pesquisa de posse e hábitos de consumo do IBGE, PPH. Então, todos esses links úteis a gente vai passar para vocês na capacitação. A primeira capacitação vai ser nessa sexta-feira. A gente vai passar esses links úteis, vamos entrar mais no detalhe. Inclusive, em outros detalhes aqui, não se preocupem hoje de entenderem, saírem daqui entendendo todos os termos técnicos. A gente vai aprofundar, tirar todas as dúvidas ao longo das capacitações e das mentorias. Tá? Então, explorem essas bases de dados. O nosso objetivo é, a partir de bases não estruturadas em diferentes formatos, vocês converterem isso numa informação que possa ser aplicável e responda às perguntas-chave que a gente fez aqui. Então, qual é a proposta? Aqui, resumindo em um slide, qual é a proposta do desafio? É criar uma camada de inteligência de dados a partir de bases de dados abertas, que responda basicamente duas perguntas. E quais são elas? Qual é o perfil predominante do consumo da área atendida? Qual percentual é residencial, comercial, industrial? Qual é a métrica que vocês propõem para a gente classificar esse percentual? A gente está falando aqui em percentual, mas talvez vocês descubram outras métricas. Tá? Essa proposta da solução está em aberto. Existe presença relevante de geração distribuída no entorno?
por exemplo, alta penetração, média penetração, baixa penetração. E aqui o foco, né, para delimitar o escopo do desafio, a gente está mais preocupado aqui no desafio na MMGD. Basicamente, os painéis solares nos telhados das residências. Tá? Então, para delimitar aqui o escopo, esse é o nosso principal interesse. E, a partir dessas bases de dados, essas perguntas podem ser respondidas usando técnicas de inteligência artificial e análises de ciências de dados. Com isso, a gente espera melhorar a vida, né, do ONS, da EPE, da Eletrobras, do CEPEL, da Axia e de todos os agentes que estão envolvidos aí no setor, para, no fim das contas, a gente ter um sistema mais eficiente que vai reduzir encargos e reduzir a conta de luz da dona Joana. Aqui a gente também quer destacar que o nosso objetivo aqui não é ter um estudo de caso. Tá? Para uma subestação, eu obtive esses resultados, respondi as perguntas para essa subestação. O nosso enfoque aqui é no desenvolvimento de uma metodologia, de algo que possa ser reproduzível. Toda vez que você atualiza essa base de dados, eu tenho uma atualização da BDGD, da PPH, eu consigo atualizar também o meu mapa inteligente de perfis de carga e geração distribuída, que é a solução final e a solução que vai ganhar o prêmio. Então, isso aqui vai ser importante também como critério de avaliação. Então, o que a gente espera, né, ao final, que seja entregue, quais são os benefícios esperados, o valor que a gente espera que seja agregado aí com essa solução. A gente espera que vocês entreguem uma narrativa do valor do negócio, que pode ser um documento, uma apresentação, tá, na final, e um protótipo funcional da aplicação. Do lado da narrativa, a gente queria responder principalmente essas perguntas aqui. Qual a abrangência do problema atacado? Vocês olharam uma subestação? Um conjunto de subestações? Então, até dando uma dica, a gente sugere que seria mais interessante vocês atacarem regiões metropolitanas. A gente não vai ser bairrista e falar para todo mundo olhar para o Rio de Janeiro. Vamos deixar em aberto. A gente sabe que tem pessoal aí do Brasil inteiro, então podem olhar para subestações de distribuição de diferentes distribuidoras ao longo do país, mas para padronizar, para que as soluções sejam do mesmo padrão, a gente sugere que olhem regiões metropolitanas. Quais foram as bases de dados que vocês escolheram e por quê? E qual que é a lógica, a metodologia dos algoritmos, e como que essa solução pode ser atualizada periodicamente. E a gente espera que sejam respondidas qual que é o ganho de negócio esperado com isso. A gente espera que reduza incertezas nas análises técnicas, passe a nos dar simulações mais precisas a partir desses dados, potencial redução do conservadorismo nos estudos do planejamento, que vai permitir um uso eficiente dos recursos, tanto distribuídos quanto centralizados, para a gente poder reduzir encargos, e apoiar nas decisões de investimento, por exemplo, de sistemas de armazenamento que podem ser utilizados em parceria com a MMGD, para a gente poder reduzir, por exemplo, o curtailment. Então, tem uma série de problemas reais que estão conectados aí com esse desafio. E do lado da aplicação, a gente não espera um produto final que a gente já vai comercializar, a gente tem 2 meses, mas a gente espera que seja um protótipo funcional. Então, tem que ser um aplicativo, um modelo de IA treinado, um dashboard, algo que possa ser atualizado. E aqui, como exemplo de entrada, pode ser uma lista de subestações georreferenciadas, a base de dados lá da BDGD, e na saída, a classificação predominante da carga e o indicador da presença da MMGD. E, com isso, a gente quer responder, principalmente, aonde vai fazer mais sentido a gente aprofundar os estudos e aonde é mais importante a gente considerar a geração distribuída nos nossos modelos de simulação. Então, aqui, para concluir, esse desafio, né, em parceria da Radix com a Axia e o CEPEL, ele visa desenvolver esse mapa dos perfis de consumo e de geração distribuída, aplicando, né, bases de dados abertas, inteligência artificial, com o objetivo de reduzir a incerteza sobre o perfil do consumo e a presença de geração distribuída. A gente espera que essa informação ela nos dê subsídios para melhorar os nossos dados, que vão ser entrada do modelo que está sendo aprimorado no programa Anatem, que é um software desenvolvido pelo CEPEL, que é usado nos estudos e que está melhorando do lado do modelo. E a gente gostaria da ajuda de vocês para melhorar do lado da entrada de dados.
E a gente espera que esse modelo futuramente ainda possa ser expandido para contemplar novos tipos de cargas que estão entrando aí no sistema, como, por exemplo, os data centers e as plantas de hidrogênio verde. Então, estou muito animada, espero que vocês também estejam e gostaria de agradecer e aberta a dúvidas para responder também. Pode ser. Eu gostaria, né, nesse momento também, de perguntar para a Thaís, da EPE, se ela gostaria de comentar sobre o tema e passar a nossa visão. Eu falei aqui um pouco das dores, mas a gente tem... Eu falei da persona, a gente tem a pessoa aqui, a Thaís, da EPE. Então, Thaís, você gostaria de falar umas palavras sobre a sua visão, sobre esse desafio e os principais desafios que você enfrenta com os modelos desatualizados? Obrigada, Lígia. Bom, primeiramente, queria dizer que é uma satisfação estarmos aqui representando a EPE. Então, eu sou a Thaís Pacheco, mas estão comigo também o Yuri, que trabalha comigo, e o Miguel Ferraz, que deve também colaborar nessas ações do Hackathon, nos programas de mentoria. E, para nós, essa é uma iniciativa muito relevante, porque ela ataca um dos principais desafios mesmo do planejamento hoje em dia. Então, a Lígia já caracterizou muito bem o problema, mas só para pincelar um pouquinho de como esse problema impacta na nossa vida, né? A gente, além de estar vivendo num país com dimensões continentais como o Brasil, e só isso já caracterizaria muito bem o problema, né? Como parametrizar essas cargas de uma forma que seja bem abrangente, né? Dado que cada região ela tem uma característica muito específica. Então, ali já falou, vamos focar aqui nas regiões metropolitanas, mas a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Então, como você parametrizar esses diferentes Brasis numa modelagem, né, capaz de prover aí uma visão de planejamento precisa. E não, como se não bastasse esse desafio da dimensão continental, a gente também tem o desafio da constante dinâmica de crescimento desse nosso setor elétrico, né? Então, movido atualmente não só por essa inserção massiva de MMGD, né, dentro aí das redes de distribuição, mas também de uma dinâmica de inserção de novas tecnologias. Então, ali já falou de data centers, de hidrogênio verde, mas a gente também tem nas nossas casas novos equipamentos entrando na nossa rotina, né? Então, bicicleta elétrica, veículos elétricos em geral e novas tecnologias que vão sendo internalizadas ao longo do tempo. Então, como hoje parametrizar um sistema elétrico, considerando toda essa mudança comportamental que afeta o nosso consumo elétrico e também como projetar essa variabilidade, essa dinâmica toda para o futuro e trabalhar com as previsões de carga para um processo de planejamento de longo prazo. Então, esse é o desafio. Hoje, sem ter uma parametrização adequada para essas cargas, a gente lida, então, com muita incerteza para esse planejamento de curto prazo, né, que é a questão do ONS. Nós, da EPE, que somos responsáveis pelo planejamento de médio e longo prazo, lidamos também com um problema ainda maior, que é como olhar para esse futuro, né, com cada vez mais incerteza. Então, essa incerteza no comportamento e na parametrização da carga, ela acaba impactando até no processo de tomada de decisão, né? Então, ao determinar um novo investimento, um planejamento de rede, a gente pode estar subdimensionando ou sobredimensionando esses investimentos, essas expansões, se a gente não tiver esse detalhe, essa precisão ali na caracterização da carga. Então, só para finalizar aqui essa fala, a gente entende que essa iniciativa do Hackathon ela é importante exatamente porque ela traz essa maior previsibilidade para a modelagem, a representação dessas cargas, né, no horizonte de longo prazo. E a gente entende também que é uma iniciativa que, além de trazer esse benefício técnico, aproxima também a academia das empresas, então traz um desafio real, né, engaja bastante as pessoas para um bem que é comum de interesse da sociedade. Então, a gente deseja aqui, eu e junto aos meus colegas da EPE, muito sucesso a todos os participantes desse desafio e a gente fica à disposição também para colaborar no que for possível. Obrigada e sucesso para todos. Muito obrigada. Gente, que aula, hein? Aprendi várias coisas aqui novas. Vamos fazer uma e dupla, Lona? Que desafio, hein? Vamos fazer uma dupla? Gostei. Vamos lá, vamos embora. Fiquei interessado. Gente, e assim, que desafio, né? Fiquei assim, bem empolgada aí. Com certeza vocês, competidores, estão aí super empolgados aí para já iniciar isso tudo, né?
E aqui, agora, né, eu queria trazer aqui o que a gente preparou para vocês, né, para vocês se capacitarem, porque nós da Universidade Radix acreditamos muito, muito mesmo, numa construção, num aprendizado contínuo. E para isso a gente, né, pensou assim, o que a gente poderia fazer para ajudar vocês nisso? Então nós temos a nossa plataforma EAD, que é o ensino à distância aqui, que é o nosso e-learning, e a gente construiu uma trilha exclusiva para vocês participantes. Então nós vamos ter aí mais de 8 aí treinamentos EAD, eu falo que vocês vão aí maratonar igual Netflix, né, com vários treinamentos onde a gente tem trilhas de ferramentas, a gente tem a parte de inovação, que é super importante, como resolver um problema, né, que é tão importante aí a gente entender o problema para trazer a solução. Né, a comunicação, que é super importante, quem for aí para o pitch, né, para o final, aí é super a gente se comunicar de uma forma mais assertiva, ter influência, gestão da emoção, né, tudo mais, e a forma de se organizar. E para isso a gente pensou também no momento ao vivo, né, onde nós aí montamos vários workshops, onde o primeiro workshop vai ser envolvendo a IA, junto com a nossa mentora Érica, da Radix, né, onde ela vai trazer tudo de IA generativa, IA tradicional, para ter um ferramental aí para vocês conseguirem aí seguir nesse desafio. Nós vamos trazer também uma visão geral do setor elétrico, né, junto com a Lígia. A Lígia já deu aí uma aula e vai trazer aí muito mais contexto. E Rodrigo também? Ah, ótimo, Rodrigo, muito bom. Junto com o detalhamento de perfil de carga, MMGD, né, e a visão computacional aí com o Wilson da Radix. Isso tudo para ajudar vocês a enfrentar esse desafio aí. Gostoso, né? E para falar um pouquinho, né, para ajudar ainda mais, vocês falaram um pouquinho da mentoria, né? Mas antes de tudo isso, eu queria trazer um gostinho aí para vocês, né? E ocultaram, gente, o slide. Mas não tem problema. Estava oculto. Não tem problema. A gente ia trazer um pouquinho aqui da visão do nosso e-learning, né, que a gente entende que era legal aqui, mas não tem problema. Vocês amanhã já vão ter acesso à nossa plataforma EAD. E a gente tem a mentoria, né? E mais do que justo eu dar a voz para o Júlio, que vai ser um dos nossos mentores, né, para falar um pouquinho aí para vocês. Aí, ó, então, gente, chegou. Então, aqui é a nossa plataforma e-learning, a nossa plataforma EAD. Então, nós temos aí vários conteúdos aí super importantes e que vão ajudar vocês nesse desafio. Então, aqui é um pouquinho, eu falei assim, gente, vamos filmar um pouquinho, né, para já dar esse gostinho aí. E o Júlio agora vai falar um pouquinho da mentoria, né? Que aqui sai um pouquinho da ordem, mas está tudo certo. Então a gente tem aí muitos mentores, né, Júlia? A gente está aí com mais de 20 mentores, vários da Radix. Bola é com isso. você. Bom, tô aqui, eu saí arrepiado aqui da apresentação da Lígia. Parabéns, Lígia. Que desafio, né, galera? E nada mais justo do que um time top de mentores para ajudar todos vocês durante essa jornada, né? São 2 meses aí, um período considerável de muito aprendizado. Vocês vão testar coisas, vão aprender coisas, vão errar, e faz parte errar, né? E nada mais justo do que ter um time top, né? Principalmente aí com a galera da Radix, né? E aí a gente trouxe aqui para fazer jus a foto da galera em peso aí para participar. Eu estarei lá. Gostaria de estar sentado aí na cadeira como participante, mas já não aguento mais, já não consigo, pessoal. Então, vou estar do outro lado ajudando vocês no dia a dia aí na jornada, tá? E aí, além do time da Radix, nós também vamos ter os mentores de cada uma das empresas, né? Da CEPEL, da Axia, que também vão estar no dia a dia ajudando vocês, tá? E aí é um time especializado dentro do setor energético, eles conhecem do problema, eles vivem, né, o problema diariamente e vão estar ajudando todos vocês aí também, tá? Bom, para falar um pouco da mentoria também, a gente vai divulgar, tá, posteriormente, como vai funcionar a dinâmica de mentorias, tá? Vai ser divulgado para vocês. Vão ser online, tá, as mentorias, então todo mundo vai poder participar e será previamente avisado a todos, tá?
queria compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência. Assim, já participei de muita hackathon, gente, e estava até comentando agora com o Hugo aqui. Acho que essa foi uma das apresentações mais bem elaboradas que eu já assisti. E o desafio é do tamanho da elaboração da proposta do desafio, porque trabalhar com o setor energético brasileiro, né, como alguns aqui já mencionaram, não é trabalhar com um problema desse tamanho, né, um problema de tamanho quase continental. E é bem desafiador, né, e motiva porque tem impacto em todas as pontas, né? Acho que o Geraldo mencionou isso aqui. É um ganha-ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando quando a gente tem um bom mapa de distribuição de cargas, né? Tanto o time que trabalha ali diariamente, planejando, né? E aí tem as suas dores, quanto na outra ponta a população, né? Os empresários, a indústria, né? Todo mundo ganha no final porque reduz encargo, reduz tributação e tudo mais. E a gente tem um sistema eficiente. Eu acho que é o sonho, né, de todo mundo que trabalha dentro do setor energético, e isso engaja bastante. Então, assim, eu estou imaginando o que vocês aí, participantes, estão passando sentados aí, né, ouvindo o desafio, e do lado de cá dizer que eu já estou muito engajado em ajudar todos vocês, né, e todos os mentores também compartilham comigo aí desse engajamento. Tá bom, pessoal? Muito bom, Júlio. Júlio participou de quantos hackathons? Mais de 10 já. Nossa. E perdi muito, tá? Perdi muito. Perder faz Ganhou parte. muito também. Ganhei faz bastante. parte, faz parte. E com um prêmio do tamanho desse aqui, que não motiva mais que o prêmio, né? Excelente, gente. E aqui só para ilustrar, né, que essa semana ainda vocês já vão iniciar aí essa capacitação toda. A partir de amanhã, então, vocês já vão ter acesso aos treinamentos online. Como a Lígia falou bem, junto com o Rodrigo, né, vocês já vão começar o workshop essa semana também. A partir da próxima semana, vocês já vão começar as mentorias. Então, vocês vão ter acesso a especialistas de IA, de energia, de vários, né, Júlio? E tem muitos mestres, doutores, para ajudar vocês nisso, né? Como o Júlio falou, o desafio é grande, né? Mas vocês estão aí super comprometidos e vão trazer, com certeza, soluções aí super relevantes para o setor. Né? Então, vamos ter vários desafios e workshops, né? E no dia 9 de janeiro, a gente vai ter essa primeira entrega, né, que é a entrega eliminatória. E para falar um pouquinho da entrega, de como vai ser, de resoluções, de avaliação e tudo mais, eu vou chamar aqui o Hugo para contar um pouquinho. Show de bola, galera. Bom, primeiro, agradecer a todos, né, por todo esse momento, inclusive reforçar o agradecimento à Lígia. Como o professor Rodrigo bem comentou, a gente, ao longo do processo de hackathon, a gente aprende muito. Construindo o hackathon, construindo o desafio, né, transformando o desafio em algo acessível para todos. Então, ao longo desses... Acho que a gente está trabalhando em conjunto há uns 4 meses, para a gente poder chegar aqui agora e fazer essa abertura com todos. Mas, ao longo desse processo, a gente aprendeu muito. E hoje, em específico, foi uma aula sobre o setor elétrico. Foi realmente muito motivador para a gente poder compartilhar esse conhecimento. E isso é um dos nossos valores, né? Como o próprio Geraldo comentou, o objetivo é que todo mundo aqui ganhe, né? Essa aula foi certamente um ganho para todos que estão aqui e foi o primeiro deles, porque a gente vai ter muitos outros momentos, capacitações programadas, mentorias programadas. Não tem resposta certa, como o Júlio falou, a gente vai errar muito, a gente vai quebrar a cara, a gente vai reconstruir, a gente vai chegar num caminho melhor. Então, contamos com todos, né, nesse momento. E o Júlio comentou, são 2 meses, mas 2 meses voam. Né? 2 meses para quem... Enfim, para todos nós, a gente tem o conhecimento. 2 meses passam muito rápido. E a gente está num momento específico, que é um momento de final de ano. Né? A gente tem daqui a pouco, nem sei quanto tempo, daqui a 2 semanas a gente tem Natal, depois a gente tem Ano Novo. Então, minha provocação, meu convite para vocês é: se engajem, trabalhem em soluções, desenvolvam o máximo possível. Eu já ouvi aqui conversa de corredor que tem gente que já está trabalhando em solução. Então, o objetivo é esse mesmo. A gente quer avançar porque no dia 9, né, a gente já tem a primeira entrega planejada. Né? Esse desafio ele é composto
Eu vou passar o slide, aqui a gente quebra um pouco o organizado, eu vou passar e depois volto. Esse desafio é composto de 2 principais fases. Tá? Essa fase que a gente está iniciando hoje com todos vocês, que é a fase de abertura. Né? A fase onde a gente vai fazer toda a discussão da solução, a ideia de solução, protótipos iniciais de solução. E essa fase ela dura 1 mês, né? Ela se encerra daqui a 1 mês, no dia 9 de janeiro, com a entrega final dos documentos, né? O PDF e um videopitch de 5 minutos da proposta. Então, vocês vão explicar o conceito, o que vocês trabalharam, qual é a ideia de solução de vocês. Né? Tudo isso, naturalmente, muita gente já vai ter conhecimento, porque a gente vai estar em etapas de mentoria já rolando, acontecendo. Mas no dia 9 a gente tem essa primeira seleção. Gostaríamos de levar todos para finais, mas a gente precisa afunilar nesse momento. É um momento de... É uma pré-eliminatória ali. Enviado no dia 9, né, a documentação, a gente tem 1 semana ali de avaliação e seleção dos finalistas. Tá? Vamos retornar para todo mundo por e-mail, enfim, indicando se passou, se não passou, né, quais foram os pontos. A gente quer fazer um feedback especializado com cada grupo, porque a gente entende que isso é uma forma também de direcionar, né, quais foram os pontos fortes de desenvolvimento, o que a gente enxerga como oportunidade de melhoria, até para fazer parte desse processo evolutivo. E a gente engrena efetivamente na fase 2 do desafio, que é uma fase também curtinha, né, de 1 mês, só que aquele 1 mês que são 3, 4 semanas, é onde a gente desenvolve propriamente dito o MVP, e a gente tem aqui, no início de fevereiro, a avaliação final e o encerramento desse hackathon, desses 2 meses de trabalho, no evento aqui presencial. Espero que todos, né, muitos estejam aqui. A gente vai ter a casa mais cheia em fevereiro, porque aqui a gente teve uma limitação de convite, mas em fevereiro a gente quer fazer um evento grande com todos os finalistas. E como que a gente vai avaliar? Né, tanto o videopitch, num primeiro momento, mas principalmente o MVP ao final. Tá? Quais vão ser os critérios? Como a Lígia comentou, como o pessoal comentou, a gente não quer uma ideia apenas. Né? As ideias elas têm que ser convertidas em soluções que tragam resultados. Né? E até por isso a gente trouxe um formato de 2 meses de evento, porque a gente não quer só, quem já participou de hackathon talvez já tenha vivenciado isso, a gente não quer só um pitch bonito, com uma apresentação bonita e uma solução que não existe. A gente quer uma solução real, que resolva uma dor, como vocês podem ver, uma dor de um tamanho, né, mega abrangente. Então, a gente quer uma solução efetiva. Essa solução, como foi comentada, ela tem que ter escalabilidade. Ela tem que ser aplicável, como o pessoal comentou, por exemplo, numa região metropolitana, Rio de Janeiro talvez, mas ela tem que funcionar também considerando outras regiões. A gente entende que a solução ela vai ser efetiva se ela puder ser replicável. Capacidade evolutiva. O sistema está o tempo inteiro evoluindo. As bases que a gente tem agora, daqui a 1, 2 anos, já vão ser ultrapassadas. Então, a gente precisa que o sistema seja capaz de se adaptar, de se evoluir, porque é assim que o nosso sistema funciona. Né? Maturidade tecnológica. Como eu comentei, a gente precisa de uma solução. Então, muito mais do que só um pitch bonito, uma apresentação bonita, a gente quer uma solução, né, com uma infraestrutura ali, a base de dados, né, bem integrada, os dados funcionando bem. Eventualmente, para quem for por esse lado, um front e um back integrados, cada equipe vai ter uma prerrogativa, mas a gente quer uma solução madura. E, por fim, né, como a gente está falando de um problema de relevância nacional, a gente quer aqui entender a metodologia que cada grupo utilizou e os resultados que a gente obteve com as soluções. Tá? Esses serão 4 pilares de avaliação. O videopitch, naturalmente, vai ser uma primeira avaliação enxuta desses critérios, e a gente vai ter a avaliação final com uma banca, enfim, tudo certinho ao final, no início de fevereiro, ao final dos nossos próximos 2 meses. Aqui um pouco da visão geral de cronograma, né, como eu já comentei com vocês. E aí a gente fez um pouco mais acelerado para caber dentro do tempo. Até para quem está aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uns percalços, teve previsão de chuva, teve um bando de coisa, mas a gente conseguiu correr um pouquinho e caber tudo no cronograma. E como o Júlio comentou, né, a gente, ao longo do encontro, preferiu passar por todos os tópicos de forma sequencial para depois abrir para dúvidas. E é chegado o momento, né, tanto a galera que está acompanhando a gente pelo link do YouTube. Aí eu vou ter que pedir uma cola, porque eu não sei se a gente está com acesso a essas mensagens, mas também para o pessoal que está aqui conosco, se vocês têm dúvida, seja dúvida sobre o desafio propriamente dito, ou formato, enfim.
Obrigado, Nathalie. Ou formato, enfim, qualquer coisa que seja pertinente, porque o momento é agora. Não vai ser o último momento, a gente ainda vai ter muito tempo para conversar em conjunto, mas queria aproveitar e ouvir um pouco de vocês sobre o desafio, enfim. Aqui presencial. Alguém tem alguma dúvida? Tem uma mão levantada ali. Olá, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada por toda essa apresentação, foi muito informativa e adorei o desafio também, o desafio é muito interessante. Minha dúvida é em relação à avaliação do modelo, né? Como a gente pode fazer a avaliação e qual métricas utilizar, né? Porque a classificação aparentemente não existe, né? Os bancos de dados existentes não têm essa classificação, né? Então, seria uma classificação que a gente faria anteriormente manual, e depois a gente avaliaria o modelo, seria essa a minha pergunta. Então, a gente sugere explorar visão computacional, treinar modelos para reconhecimento de padrões mesmo. Isso para análise a partir da base de dados georreferenciada, né? Usando imagens de satélite, a gente aplicar... Desculpa, gente, eu estou com essa gripe que está todo mundo... então, estou tossindo um pouco. Mas treinar o modelo para reconhecer os padrões específicos, né, de residências, de subestações, e aí a gente passou aquela visão de que existem diferentes tipos de subestação, mas as subestações ao tempo, elas são bem similares. E elas podem ter alguma variação de uma distribuidora para outra, mas o objetivo é que seja replicável, que não seja manual esse reconhecimento. Tá? E a partir dos dados, aí a partir das planilhas, né, tabelas, informações que vocês tiverem através da BDGD, por exemplo, aí é fazer técnicas de análise de dados mesmo, limpar os dados, tratar esses dados, converter isso em informações que respondam às perguntas. Também de forma automatizada. Claro que pode ter um processo de tratamento de dados, mas esse tratamento de dados ele pode ser organizado como um pipeline, como um script. E esse script vai ser, quão melhor estruturado, quão mais tratado ele permitir que os dados saiam ao final, né, mais bem informativos, isso vai ser do nosso interesse. A gente tem aqui a representação do líder de dados do CEPEL, Alberto Pavin. Então, ele conhece bem esse conceito, ele me deu uma aula sobre como que os dados são transformados. E a gente tem também a presença aqui do Luiz Antônio, que é o líder de inteligência artificial do CEPEL, e ele também reconhece essas técnicas de IA, inclusive visão computacional. Então, a gente vai ter esses especialistas acompanhando a solução, então tanto do lado dos dados quanto do lado de inteligência artificial. Tá? Isso para reconhecimento de padrões, mas a parte de dados em planilhas, aí o tratamento de dados vai ser muito importante para a gente ter algo que possa ser convertido num script e replicável depois. Bom, só para complementar, então, assim, a gente não quer fechar com nenhum direcionamento específico. E é importante pontuar que a gente não espera uma resolução do problema. Assim, a gente tem um problema que é descobrir a composição da carga para um determinado alimentador. O objetivo não é que se apresente uma composição totalmente precisa. Desculpa. Tá. Tá bom. Ok. Então, assim, a gente não quer uma solução fechada e bem definida de qual a composição da carga. Então, você pode identificar o quão boa a tua solução tá a partir do quão confiante alguém que vai pegar o teu... assim, você pode medir pela tua própria confiança. Eu estou confiante de que, olhando para todas as bases de dados que eu integrei, eu estou conseguindo acertar, assim, com uma boa estimativa, quantos % eu tenho
de carga residencial, comercial, industrial e em cada uma dessas classes quantos por cento eu tenho de MMGD, né? Quantos por cento eu tenho de geração solar nos telhados. Então, quanto mais confiante você tiver e mais você passar essa confiança para a gente de que a sua ferramenta estima de forma adequada, melhor, e essa é uma boa métrica para você avaliar a própria solução. Certo, muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, Lígia e professor Rodrigo, pelas respostas. Mais perguntas aqui, pessoal? Bom, temos aqui da galera que está acompanhando a gente pela transmissão uma dúvida do João Alain, que ele diz, mesmo desconsiderando a dificuldade de identificar painéis por imagem, já que os modelos podem confundir objetos comuns, ainda existem as incertezas, né, como a capacidade real, se o painel está em uso ou não. Ele fala que isso pode ajudar, mas aumentaria a margem de erro. Está perguntando se essas incertezas foram consideradas ou como a gente poderia trabalhar com isso no desafio. De fato, tem essa margem de erro e né, temos essas incertezas também com relação às respostas que o modelo vai fornecer, mas o que a gente tem hoje é nada. Então, a informação que a gente passar a ter já vai ser muito maior do que o que a gente tem hoje. Vai ser infinitos por cento maior do que o que a gente tem hoje, que a gente não tem esse dado. Então, por mais que tenha essa situação que a gente não vai ter certeza se o painel está em uso ou não, ela vai ser uma informação melhor do que a informação que a gente tem hoje. Então, para esse momento, assim, a gente vai desconsiderar essa questão, a gente não vai julgar, né? Eu acredito que a gente não vai pesar por essa precisão, porque a gente sabe que ainda vão ter incertezas associadas, mas hoje em dia o conjunto de incertezas é bem maior do que o que a gente espera ter a partir da solução que sair. O Nicolas gostaria de complementar? Eu queria dizer o seguinte, existem algumas coisas meio interessantes assim, nessa parte de identificação. Então, quando a gente tem um problema, por exemplo, da demanda da carga líquida, né, que você tem uma geração que você não sabe, você tem uma fotovoltaica sendo injetada ali naquele momento e você não sabe o quanto que ela é. Existem uns problemas matemáticos que falam sobre mistura de sinais. Porque, no fim das contas, você tem um monte de carga e um monte de geração. Você não sabe o que é carga, você não sabe o que é geração. Você só sabe a soma deles, você sabe a mistura deles. E existe um problema clássico, que é o que eles chamam de problema do coquetel. Né? Se você tem um coquetel, se todo mundo está aqui conversando ao mesmo tempo, tem som para todo lado e todo mundo está falando. Só que eu consigo entender a pessoa que está na minha frente, apesar de todo mundo estar ao meu redor falando, né, em geral, a menos que seja um barulho muito grande, ou seja um ruído muito grande. Então, a gente, enquanto ser humano, é capaz de separar os sons que compõem essa mistura. Da mesma forma, a gente consegue fazer essa separação. Então, dentro de uma carga líquida, a gente consegue estimar o que é fotovoltaica, por exemplo, simplesmente pela natureza de como ela se apresenta ali. Tá? Existem técnicas estatísticas para isso que estão muito relacionadas ao contexto de inteligência artificial, porque passa ali pela rede neural, passa bem próximo ali, que é o conceito de análise de componentes independentes. Então, isso é possível de ser feito. Então, existem coisas estatísticas que a gente vai aplicar aqui, e no fim das contas, a inteligência artificial é uma máquina estatística, que vão conseguir ajudar a gente a exatamente decompor essa questão. Então, mesmo que a gente não saiba o que está ligado, ou aonde está ligado, ou se aquilo um painel é ou não, a gente até consegue extrair o quanto de carga que está sendo ali absorvida como geração naquele momento, a partir de algum sinal de referência de alguma mistura. Então, isso a gente tem técnicas para isso. Então, eu acho que é uma coisa que vocês que fizerem parte desse hackathon forem pesquisar, vocês vão passar por esse tipo de técnica, por esse tipo de solução, por esse tipo de decomposição dos seus sinais e dos seus dados e gerar sinais novos a partir disso e conseguir extrair mais informação. Bom, eu queria complementar a resposta da pergunta do João Alain. Tá. Então, respondendo à pergunta do João Alain, assim, complementando as respostas que já foram dadas,
O primeiro esclarecimento que eu acho importante, e aí eu acho que nesse momento aqui a gente já está, de certa forma, começando a mentoria, né? É importante deixar claro que o que a gente quer não é saber o quanto o painel solar está gerando. A gente quer saber a composição da carga. O quanto a gente, por exemplo, se a gente quiser fazer um estudo à noite, a informação de quanto tem de painel solar é irrelevante. Mas, se a gente quer fazer um estudo ao meio-dia, a gente saber quanto a gente tem de painel solar faz muita diferença. Então, a gente não quer o quanto está gerando, a gente quer saber quanto é que tem para a gente poder fazer uma estimativa da capacidade instalada. Mas isso é algo a posteriori do final do hackathon. Tá? Então, eu acho que isso se aplica tanto a composição, a porcentagem de painéis solares, de MMGD, quanto também às classes de consumo. A gente quer uma estimativa das classes de consumo. E aí entra a segunda parte. A segunda parte é o erro de classificação. Então, do ponto de vista do erro de classificação, não tem como evitar. É claro que você vai... Se você fizer puramente por reconhecimento de padrões, olhando para a imagem, o erro pode ser muito elevado. Mas aí foi mencionado algumas vezes pela Lígia que a ideia não é ter uma base só. A gente tem que fazer uma junção de bases de dados e correlacionar essas bases. E a partir dessa correlação é que a gente vai criar que eu espero que vocês criem uma ferramenta que possa identificar com mais precisão aquilo que uma base de dados sozinha informa sem muita precisão. Então, a partir da correlação das múltiplas bases de dados, a gente consegue ter uma segurança maior de quantos por cento a gente tem de cada classe e quantos por cento a gente tem de MMGD. O quanto está gerando, isso aí é um problema para o próximo hackathon. Muito bom. Pessoal, temos mais uma pergunta aqui do Marcos. Aliás, obrigado a todos, né, pela composição da resposta. Uma dúvida enviada pelo Marcos Ram. Como vão acontecer as mentorias? As equipes já têm mentores alocados? Como que vai ser esse processo? Como vocês puderam ver no slide de mentores, a gente tem um corpo muito forte de mentores, tanto por parte da Radix, quanto por parte CPEL, universidades... Desculpa. Perfeito. Só comentar que também tem a participação do Miguel do EPE, ele confirmou a participação na última semana e a gente não conseguiu adicionar ali, mas não gostaria de deixar de citá-lo. Isso é importante. O corpo de mentores ainda, né, ficando mais robusto. Então, a gente está com uma galera bem forte para atuar junto a vocês no desafio. A gente sabe que é um tema muito complexo, né, então a gente vai ter todo esse time trabalhando em conjunto. A gente vai divulgar mais detalhes pelos canais, né, até no grupo do WhatsApp que vocês estão, mas, a princípio, vão ser mentorias recorrentes com avaliações com disponibilidade, a princípio, semanal, onde vocês vão poder selecionar o tema ou o mentor que vocês querem, aquela mentoria. A gente vai ter uns horários pré-determinados e vocês vão reservar aquele horário com o mentor, né, que esteja disponível. É como se fosse um esquema de você marcar uma aula pelo esqueci uma aula de inglês, uma aula né, de inglês curso online. Você tem o mentor, você tem a disponibilidade de horário. Quem conseguir pegar aquele horário primeiro, pega a mentoria. Tá? A gente vai divulgar mais detalhes, porque o nosso corpo de mentores, né, que nem a Lígia comentou, ainda está crescendo. Né? Já temos, salvo engano, 25 mentores confirmados, mas a gente ainda está trazendo mais pessoas. Mas vai ser nesse esquema de você reservar o mentor, o tema que você quer, naquele horário disponível, você consegue pegar a mentoria. E só complementando também, assim, como a gente viu no cronograma, né, a ideia é a mentoria começar a partir do dia 15, né? Então, a gente vai divulgar com antecedência aí para todo mundo conseguir usufruir, né, dessa mentoria.
Perfeito. Toda a comunicação vai ser feita pelo canal do WhatsApp, então, né, tudo que a gente precisar, tudo que for necessário para vocês desenvolverem o desafio vai estar lá para acesso de todos. Tá? Pergunta do Daniel. Né? Acho que Lígia e o professor também vão poder dar uma visão geral. Até já foi falado também um pouco sobre isso. Se já existem bases de dados confiáveis, né, que possam ser utilizadas para verificar a qualidade da solução. Tem uma questão semântica para responder essa resposta, né, para dar essa resposta, porque o que é considerado o que poderia ser considerado uma base de dados confiável? Bom, existem diversas bases de dados abertas e a Lígia já mostrou algumas delas, né? Então, a primeira que vem à cabeça são imagens de satélite, né? Então, aí você faz um reconhecimento de padrões por imagens de satélite. O quão confiável é essa base de dados? É tão confiável quanto for confiável o teu classificador. Então, se ele não sabe distinguir um determinado padrão, uma determinada silhueta, de alguma coisa que é muito semelhante, você tem que lidar com essa incapacidade desse classificador. Aí a gente tem outras bases de dados georreferenciadas. Nós temos uma base de dados da EPE, nós temos a BDGD, nós temos... então, todas essas bases de dados, elas são extremamente detalhadas, são extremamente confiáveis, mas elas são gigantescas, elas são enormes. Então, para você conseguir extrair dali a informação que você quer, você tem que ter você tem que desenvolver uma ferramenta que consiga correlacionar, saber de onde extrair a informação. Então, a resposta, né, objetiva é sim, existem bases de dados confiáveis, existem umas mais, outras menos confiáveis, mas, no final das contas, o quão confiável vai ser o resultado que vocês vão nos apresentar depende da capacidade e da criatividade de vocês de como cruzar essas bases de dados e fazer e fornecer a composição da carga. Obrigado, professor. Pessoal, temos mais uma dúvida aqui da Vanessa, né, perguntando um pouco mais sobre o cronograma. Até se puder compartilhar a apresentação novamente. A gente vai enviar, tá, Vanessa, depois o cronograma certinho, a tabela com cada etapa, mas em resumo, né, temos o início formal do Hackathon hoje. Tá? A gente já começa as capacitações nessa semana, então quinta-feira a gente tem capacitação com a Érica, sexta-feira temos capacitação com a Lígia, no início da semana que vem também, Lígia, professor, trazendo capacitações, e o Wilson aqui da Radix fazendo uma capacitação especialmente para a visão computacional, né, que é uma das possíveis abordagens que a gente vai trabalhar em conjunto. Então, iniciamos capacitações, mentorias de forma semanal, né? Isso está fora desse cronograma aqui, mas só para passar esse ponto com vocês. Início formal, 9 de dezembro. Encerramento dessa primeira fase, 9 de janeiro. Tá? É onde vão ser entregues os videopitches e os materiais em PDF. Videopitch de até 5 minutos. Tá? Indicando a proposta de solução, qual é o tema, qual foi a ideia, os resultados que vocês já tiverem. Tá? Isso é muito importante, porque vai fazer parte dessa avaliação. Nesse momento vão ser selecionadas 10 equipes, que vão seguir para a fase 2. Para esse período de seleção, a gente vai ter ali uma semana, né, onde a gente vai avaliar todo mundo, vai retornar com uma resposta para cada grupo, por que passou, né, qual foi o ponto que poderia melhorar, enfim, trazendo feedback. A gente entende que isso agrega no processo evolutivo profissional de cada um. Tá? Passado esse período de retorno, a gente tem ali do dia 19 até o dia 6 de fevereiro
o período do MVP, a fase 2, que a gente chama de finalização do MVP, e a apresentação final a gente vai passar com todos, mas a gente está estimando para 7 de fevereiro, aqui no evento presencial, aqui no Maravari. Tá, essa é a visão geral de cronograma, a gente vai passar informado, né, a tabela bonitinha para todos, mas, em linhas gerais de cronograma, o que a gente tem é isso. Tá bom? Deixa eu ver só se tem mais alguma dúvida aqui que foi enviada. Alguém aqui tem algum ponto, galera? Alguma coisa que não tenha sido passada? Porque de dúvidas que a gente tenha do remoto, a princípio, a gente encerra. Né? Então, bom, passados os últimos minutinhos. Agora, né, para a galera que está aqui no Rio, aliás, para todos que estão acompanhando com a gente, né, eu gostaria de agradecer pela participação. Né, a gente sabe que a rotina é corrida, a rotina de final de ano, cara, não sei o que acontece, que fica mais corrida ainda. Então, parar ali 2 horas para a gente poder estar em conjunto aqui né, isso é muito importante, é muito gostoso estar aqui com todos vocês, né, ter esse momento. Para a galera que está remota, eu espero que tenha sido positivo para vocês também. Né, o desafio vai começar, hoje é o start oficial, a gente começa com as capacitações na quinta, então, para a galera do remoto, a gente se despede, né, com agradecimento aqui pela participação, a gente conta muito com vocês ao longo desse processo. Tá, e para a galera que está aqui no presencial, a gente gostaria de fazer um convite para uma comemoração, para um happy hour rapidinho que a gente vai ter no lounge aqui do lado. Tá, vai ser 1 horinha ali só para a gente se conhecer melhor, quebrar um pouco do gelo, que já foi, de certa forma, quebrado. Mas antes disso, a gente também queria convidar a todos, né, para a gente poder tirar uma foto com a galera que está aqui, enfim, só para marcar esse momento. Tá, então, quem puder se aproximar aqui, a gente vai tirar uma foto para encerrar esse momento presencial. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada.